Bom, pessoal, então, dando sequência aqui no nosso curso, vamos falar hoje de combustível e combustão. Então, combustível, quando a gente fala em combustível, a gente pensa em quê? Energia, né? Então, são materiais que vão ser oxidados. A reação de combustão nada mais é do que reagir com oxigênio. Então, eu vou queimar esse material, vou reagir com oxigênio e vou gerar energia. Então, a gente está falando de reações exotérmicas, liberação de energia. Então, eu posso liberar essa energia aqui, eu posso queimar diferentes compostos químicos. Então, eu posso queimar vários deles colocando junto com o oxigênio. Então, geralmente, esses combustíveis são o quê? São materiais à base de carbono. São materiais ricos em carbonos. Que na hora que eu queimo, eu vou gerar ali o meu CO2, né? Mas o material não vai ser só carbono, né? Vai ter outras coisas, vai ter hidrogênio, de repente pode ter ali enxofre, nitrogênio. Mas principalmente a gente está interessado no carbono aqui, ó. Combustível, então, materiais ricos em carbonos. Para ser um combustível aplicado em grande quantidade, ou seja, vou aplicar aqui de forma industrial, tá? Então ele tem que ter aqui, ó, facilidade de uso, fácil obtenção, tem que produzir em grandes quantidades e a baixo custo, de preferência aqui, ó, não seja nada tóxico, que me permita manusear isso com segurança. Então, às vezes, você tem lá um material que pode reagir com o oxigênio e liberar muita quantidade de energia. Então, aqui um ΔH aqui, ó, alto, né? Liberando muita quantidade de energia. No entanto, ele pode cair numa situação dessas aqui, ó, que às vezes ele libera muita energia, mas ele é difícil de obter, ele é perigoso demais, ele é difícil de transportar, de utilizar. Então, para grandes aplicações, então eu tenho que ter um combustível que satisfaça aqui, ó, esses interesses da indústria, né? Tenho que satisfazer isso. Então, se você for olhar, por exemplo, aqui, ó, acho que já fizeram isso lá no laboratório, pegar uma fitinha de magnésio e queimar. Então, eu pego aqui o magnésio mais o oxigênio, eu consigo queimar isso aqui, ó. Eu consigo reagir os dois. E nessa reação aqui, ó, eu tenho uma energia sendo liberada. O ΔH que eu estou escrevendo aqui é entalpia, né? Que é a energia aqui que está sendo liberada na combustão. Eu consigo fazer isso, mas a gente usa magnésio como combustível? Não. A gente usa algum outro metal aqui como combustível? Apesar deles conseguirem reagir com oxigênio e liberar energia, eles não vão satisfazer isso aqui, ó. Grande aplicação, fácil obtenção, não vão satisfazer. Então, a gente usa uns outros combustíveis. Mas o magnésio, então, ó, ele poderia ser usado aqui nessa questão de liberar energia. Não é usado em grande escala, mas não deixa de ser um combustível, né? Então, benzeno, tolueno, tudo isso a gente consegue queimar, inclusive os metais, tá vendo? A gente consegue queimar enxofre, a gente consegue queimar tudo isso aqui, ó. Tudo isso, então, não deixa de ser um combustível. Mas, para a indústria, ninguém fala disso, né? A gente vai falar o quê? De gás, metano, de gasolina, de diesel, de carvão, que são os mais interessantes, né? Então, aqui, ó, novamente, ó, para ser um combustível industrial, ó, custo baixo, grande quantidade, beleza? Basicamente isso aqui, ó, grande quantidade, custo baixo, tem que ser viável. Os combustíveis eles podem ser sólido, líquido e gasoso, então pode estar nos 3 estados físicos. Aqui alguns exemplos aqui, ó, gasoso, o mais usado aqui, ó, gás natural, vimos bastante. Em relação ao sólido, carvão, mas também conhecemos agora o coque, ó. E está crescendo muito nessa parte de sólido a questão de biomassa, combustíveis renováveis que a gente possa ali obter e não ficar dependendo de combustíveis não renováveis, combustíveis fósseis, né? Então essa parte aqui ó, de biomassa tem crescido muito, porque inclusive aqui a gente pode usar ó, resíduo. Imagina lá o lodo de estações de tratamento de esgoto, que vocês devem ter estudado lá em tratamento de água e esgoto. Isso ali é um resíduo, ó, um resíduo sólido. Ah, tem carbono, tem o que ali? Dá para queimar? Dá para produzir energia? Não deixa de ser combustível. Então, essa parte aqui de biomassa tem crescido muito nos últimos anos. E combustível líquido, falamos muito, né? Petróleo aqui e seus derivados.
Aí, como classificação, a gente poderia dizer e o combustível, tanto natural quanto preparado. Então, imagina um combustível natural. Olha só, a madeira e a lenha. Vou lá pegar e vou usar como combustível. Mas eu poderia pegar e fazer algum processo, e a gente já viu aqui, ó, o coqueamento, por exemplo. Eu poderia pegar algum petróleo, submeter a uma unidade de coqueamento para produzir um combustível aqui com a minha característica. Alguma coisa rico em carbono aqui, ó. No caso do coque, a gente viu lá, né? Até 95% de carbono. Então, eu posso ter tanto um combustível natural, mas eu posso também manipular algumas propriedades ali para ter um combustível preparado, certo? Então, posso ter esses dois. Uso de combustível. Então, além de automóvel, na indústria, ó, a gente tem que pensar que é muito usado em forno, caldeira. Aí tem aqui, ó, os motores, né? Os motores de combustão, que a gente está no nosso dia a dia. Também, basicamente isso aqui, nos motores e fornos e caldeiras. Então, aí começa a especificar um pouco dos principais combustíveis. O carvão mineral, que é muito usado. Então, se a gente for olhar a matriz energética, no Brasil tem a questão aí das hidroelétricas, que tem grande representação, mas a gente sabe que lá fora, em outros países, carvão mineral é muito usado como combustível, muito usado. Carvão mineral, material vegetal de grandes florestas que foram soterradas. Então, é diferente daquele carvão vegetal, que a gente pega a madeira e faz. O carvão mineral, então, vem de milhões de anos lá soterramento de florestas. Então, você tem também, assim como no petróleo, ações de pressão, temperatura. Com o passar do tempo, anos geológicos, aí, milhões de anos, né? Eles vão ali sofrendo ali a degradação e vai se transformando num material rico em carbono, que a gente chama de carvão mineral. Então, ó, isso aqui tem também reservas de carvão mineral, está distribuídos aí ao longo do mundo. Tem países com mais, países com menos. Tem vários graus de pureza, tá vendo? Pode estar mais na superfície ou mais no fundo. Então, dependendo do país, tem abundante e está fácil de pegar. Dependendo do país, tem pouco e às vezes está mais no fundo. E as reservas de carvão mineral, então, variam. Olha ele aqui, ó. Carvão mineral, que está até meio escuro aqui, ó. Tá vendo? Tá lá, formações, ó. Soterramento, rochas. Está formando carvão mineral. Então, eu posso processar isso aqui. Como é um material rico em carbono, eu posso usar isso para reagir com o oxigênio e produzir energia. Vamos botar o ΔH aqui, ó. Liberar calor. Esse carvão mineral, a pureza, né, varia conforme a reserva. Então, dependendo ali, pode ter um teor de carbono maior ou menor. Depende. No Brasil tem reserva? Tem. Ó. Mais para o sul do país, ó, tem algumas reservas de carvão mineral. E as propriedades físicas vão determinar o valor. Se é um carvão mineral com alto teor de carbono, tem muito carbono nesse carvão mineral. Você acha que o valor é o quê? Maior, né? Quanto mais carbono, maior o valor agregado. Depende, então, das características desse carvão. Então, é importante saber as propriedades do carvão. A gente está falando aqui que, dependendo da propriedade, vai, inclusive, interferir no preço. Tenho que saber as propriedades do carvão. Então, além de questão de preço, é interessante que eu saiba porque, ó, no meu processo, quando eu for aplicar esse carvão, o que eu vou emitir? Se tiver só carbono na hora de queimar, CO2, né? Mas a gente sabe que não é assim. Nem se tiver, por exemplo, ó, muito enxofre. O que vai sair também aqui, ó? Óxidos de enxofre, que a gente sabe que é complicado. Se tiver nitrogênio aqui, ó, óxidos de nitrogênio, também é complicado aqui para o meio ambiente, ó. Então, eu também tenho que ver em relação às emissões. Se esse carvão tem muita umidade, se tem muito material inorgânico, que são as cinzas, muito metal junto ali, muito ferro, muito silício que está na areia, também prejudica, né?
Então, eu tenho que analisar o meu carvão mineral. Dessas análises, ó, eu tenho aqui uma análise imediata, não sei se já ouviram. O que é isso? Quem for trabalhar em laboratórios envolvendo a parte de combustível e combustão, com certeza, ó, essa análise aqui vão ser coisas do cotidiano que vão pedir constantemente. Chegou lá um material, eu estou com resíduo lá, eu estou trabalhando numa indústria que ela gera um resíduo. Vamos pegar esse exemplo de novo aí de estação de tratamento de esgoto. Estou gerando um lodo, aí esse lodo eu mando lá para o aterro sanitário, só que eu tenho um custo com isso. Ora, será que não seria melhor eu pegar esse resíduo e queimar para gerar energia? Aí vai a questão de fazer conta, né? Vamos botar na ponta do lápis quanto que eu gasto, quanto que eu posso ganhar, quanto que eu vou ter que investir. Às vezes vale a pena ou não. Mas para fazer essa análise de valer a pena ou não, de custo-benefício, eu tenho que conhecer o meu resíduo, o meu material. Então, eu vou fazer com certeza, ó, análise imediata, análise elementar, poder calorífico. Então, isso aqui vai ser coisa comum. O que é análise imediata? Eu vou ver ali daquele material, daquele lodo, daquele carvão, do sólido qualquer ali, ó, do meu combustível qualquer. Eu vou ver os percentuais de umidade, cinza, material volátil, carbono fixo. Como é que eu posso achar o teor de umidade de uma coisa no laboratório? Tenho certeza lá de alimentos que viram a questão da estufa. Posso botar na estufa e deixar secar. Então, você anota o peso antes e depois você consegue saber a umidade. Questão da cinza. Lá na mufla, coloca o material para queimar. Depois que queimar, o que sobrou ali é cinza. Então, você consegue saber. Agora, esses dois aqui, ó, como é que eu vou saber material volátil e carbono fixo? Como é que eu vou saber isso? O material volátil é aquele, na hora de eu colocar, é como se fosse uma mufla, só que vejam bem, uma mufla especial, aonde eu não permito o oxigênio entrar. Eu não deixo queimar o material. Eu também submeto o material a altas temperaturas, mesma coisa numa mufla, só que ali dentro da mufla não tem oxigênio. É como se eu tivesse ali, por exemplo, um gás como nitrogênio, como argônio, que eu vou colocando um cilindro de gás ali para não deixar o oxigênio. Então, como não tem oxigênio, eu não vou queimar o material. Eu não vou queimar e vai virar cinza. Com a temperatura, ele vai degradando e vai saindo gases ali, ó. Mas eu não estou queimando, beleza? Então, eu vou anotar aqui o material, vai sair. A diferença de massa aqui do material que sair é o material volátil, beleza? Então, a umidade a gente sabe, cinza também. Material volátil eu coloco numa mufla especial em condições sem oxigênio, ou argônio, ou nitrogênio, ou outro gás, para não deixar queimar. Se tiver oxigênio, vai queimar e vai virar cinza, mas sem oxigênio não queima. Vai degradando, ali ó, vai degradando, as moléculas vão quebrando e vão saindo aqui, ó, vários compostos voláteis vão saindo. Pela diferença de peso antes e depois, eu sei quanto que saiu de material volátil. E se eu pegar do total, cadê? Onde eu tinha colocado aqui, ó. Se eu pego do total, tiro a umidade, tiro a cinza, tiro esse material volátil, eu ainda vou ver que sobra um peso lá no meu experimento. Isso eu chamo de carbono fixo, beleza? Então, ó, análise imediata é uma coisa importante e eu determino esses teores de umidade, cinza, material volátil, carbono fixo. A análise elementar, o nome já diz, eu quero saber os elementos que estão ali. Quanto que eu tenho de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, enxofre, oxigênio, fósforo. Geralmente aqui são os elementos da matéria orgânica, né? O famoso CHOMPS. O famoso CHOMPS aqui, os elementos da matéria orgânica. Então, você tem lá no laboratório, às vezes, alguns equipamentos que só analisam esses três aqui. Ó. Se o equipamento for bem sofisticado, vai analisar todos. Mas muitos analisadores elementares aqui, que a gente vê nos laboratórios, analisam só esses três aqui. Ó. Esse aqui a gente, então, considera que a quantidade é insignificante, muitas das vezes. Esse aqui também. E o oxigênio a gente tira por diferença. Então, esse aqui deu, sei lá,
70% desse, esse aqui deu 10, esse aqui deu 5, aí você considera que isso aqui é o que falta, por diferença para o 100, beleza? Então, é comum, como o equipamento não vai pegar todos os elementos, muitas das vezes você pega só esses 3 aqui, que são os principais, você acaba dizendo que o oxigênio é o restante para somar o 100% e você faz uma consideração dizendo que esse aqui é muito pequeno, esse aqui também é quase zero. Mas isso aí só pode ser feito em alguns tipos de material, né? Se você já tem uma ideia que o enxofre é bem abundante, não deve ir por esse método, né? O ideal é que arrume um equipamento para fazer todos aqui direitinho, tá bom? Essas considerações só são feitas porque realmente, ó, primeiro elemento que aparece é esses 3 aqui, e depois, ó, esse aqui é muito pouquinho comparado com os demais aqui, ó, com esse oxigênio, carbono, esse enxofre, esse fósforo, é bem menos. Por isso faz essa consideração. Mas, novamente, cada caso é um caso, né? Ideal é analisar todos. Então, ó, análise elementar, ver o percentual de cada elemento. Por que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou interessado em saber aqui, ó, teor de enxofre? Já falei, na hora de queimar esse negócio, ó, se tiver muito enxofre, muito nitrogênio, na hora de queimar é ruim, eu estou emitindo mais poluentes. Então, se o meu resíduo lá da estação de tratamento, meu lodo, se eu estou vendo que ele é muito rico em nitrogênio, muito rico em enxofre, às vezes não é um bom combustível. Às vezes não vai ser um bom combustível. Da mesma maneira, se ele tiver muito oxigênio, oxigênio não queima, né? Oxigênio não vai queimar. Eu vou queimar os outros, oxigênio não. Então, isso aqui, ó, não é energia, né? O oxigênio aqui que estou vendo um teor alto não é energia, não estou interessado nisso. Então, de cara, olhando isso aqui, a análise elementar já vai te dar uma ideia se o combustível é bom ou não. Quanto mais carbono e hidrogênio, melhor é. Quanto mais enxofre, nitrogênio e oxigênio, pior é teu combustível. Outra análise que com certeza vão fazer é o poder calorífico. O que é isso? O poder calorífico é quanto de energia é liberado nessa reação de combustão. Então, o calor de combustão envolvido ali. Quanto maior o poder calorífico, melhor. Quanto mais energia liberar, melhor. Então, ó, o poder calorífico muitas vezes vai aparecer assim, ó, poder calorífico inferior, aqui é só a sigla do inglês, né? Que às vezes vai aparecer assim, ó, LHV, é a sigla do inglês. Poder calorífico inferior ou poder calorífico superior. Você tem 2 tipos de poder calorífico. O que é isso? Esse conceito também é importante. Ó. Então, poder calorífico é energia liberada na combustão. Mas, ora, eu vou ver aí na internet, eu vou ouvir alguém no meu laboratório dizendo poder calórico superior ou inferior. Para a gente não confundir. O poder calorífico superior vai ser sempre maior. O nome já diz, ó, superior, então é maior. Vai ser um número maior. Não faz sentido você dizer que o poder calorífico inferior é igual a 10 e chamar o poder calorífico superior igual a 5. Não faz sentido isso. Alguém, se olhar isso aqui, já vai ver, ó, tá errado um conceito aqui, ó. Esse nunca vai ser menor do que esse. Isso está tudo errado. Então, pelo nome já diz, o superior vai ser sempre maior. Qual é a diferença entre os dois? No poder calorífico inferior, a água está no estado gasoso. E no superior está no estado líquido. Ó, então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, hidrocarbonetos, né? Meu combustível aqui, hidrocarbonetos. Eu vou queimar esse negócio, vou reagir com o oxigênio. O que vai gerar? CO2, nesse caso aqui, ó, e água. Eu gero os dois. Aí, e eu estou liberando energia. Estou liberando, vamos botar um ΔH aqui em tal P. Estou liberando energia, que é combustão, libera energia. Só que aí essa água que foi formada aqui, líquida, parte da energia liberada, essa água vai passar para a fase gasosa. Ela vai pegar parte dessa energia e vai se vaporizar. Então, o poder calorífico inferior é o quê? Parte da energia produzida, a água meio que roubou, abre aspas aí, ó. É como se fosse um imposto. Eu vou pegar um pouco dessa energia para vaporizar a água que foi formada.
Beleza? Então, o poder calorífico inferior, a água está no estado gasoso. Por isso que o poder calorífico é sempre menor. É como se fosse pago um imposto ali. A água evaporou e para ela evaporar, ela roubou um pouquinho dessa energia ali produzida para poder evaporar. Então, não faz sentido poder calórico superior menor do que inferior. E o conceito é esse: a água está líquida ou está no estado gasoso. Imagina que fosse um combustível carbono puro. Aqui não vai formar água. Se for só queimando só carbono puro, não tivesse hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, poder calorífico superior, poder calorífico inferior é a mesma coisa, né? Já que não tem água envolvida, aqui seria a mesma coisa, né? Então, esse é o conceito. Como é que eu faço isso no laboratório? Tem equipamento chamado bomba calorimétrica. O que é isso? Ó? Eu coloco aqui dentro o meu combustível, coloco ele sobre oxigênio pressurizado. Então, aqui tem uma célula que eu coloco um pouquinho da minha amostra aqui e eu coloco oxigênio pressurizado. Então, tem um cilindro lá só de oxigênio, conecto aqui e encho ele de oxigênio. Aí eu ligo aqui uma corrente elétrica. Vem aqui, dá uma igniçãozinha, como se fosse uma faísca. Quando faz isso, explode aqui dentro. Você tem muito oxigênio e tem um combustível, mas a ignição explodiu, vai queimar teu combustível, né? Deu a ignição aqui, ó, puf, queimou. Quando ele queimar, ele vai liberar calor. Está liberando calor. O meio onde está essa célula tem água aqui, ó. Tem água e tem um termômetro. Então, pela diferença de temperatura, quanto que estava antes e quanto que estava depois, você consegue estimar o calor envolvido. Porque tudo isso aqui, ó, é considerado isolado. Não está trocando calor. O meio aqui, ó, diabático, não troca calor. Então, a energia que foi liberada aqui, a água esquentou e pela diferença de temperatura você consegue ver aqui a quantidade de energia liberada, beleza? Então, é assim que funciona a bomba calorimétrica, muito usada aqui para determinar o poder calorífico. Hoje em dia, com a tecnologia, tem aparelhos muito mais sofisticados, né? Esses aqui a gente acaba vendo pouco. Então, tem equipamentos muito mais modernos para ver o poder calorífico. Inclusive, os equipamentos, você coloca um pouquinho de amostra, ele vai já te dizer aqui, ó, análise elementar, poder calorífico imediato, ele já tem um resultado mais completo, que vários resultados em uma análise só. Tá, vamos supor que você não tenha nem esse equipamento aqui, nem a bomba, também não tenha um mais completo para ver aqui o poder calorífico. Mas, por outro lado, por algum motivo, você tem análise elementar. Isso aqui alguém te deu essa informação. Você tem uns percentuais de carbono, de cada elemento. Você pode estimar o poder calorífico em equações da literatura. Então, só quero te chamar aqui a atenção, novamente, isso aqui está do inglês, né? CH aqui, poder calorífico superior. Então, CH aqui é de high, de superior. E às vezes a gente acha que o L de lower, de abaixo, inferior. Então, você tem na literatura, ó, essa aqui, ó, fórmula de Dulong. É bem famosa, mas tem vários outros autores. Ó. Se der um Google aí, você vai ver um monte de equação na literatura. O que esse pessoal fez? Eles pegaram vários materiais e foram ver o poder calorífico de cada um e foram ver a análise elementar de cada um. E aí eles geraram um montão de informação que colocaram depois dessas informações numa equação. E a equação correlacionou bem. Teve um bom coeficiente de correlação aqui, ó, direitinho. Então, representa bem, com erros aceitáveis. Então, se você tem a análise elementar, você pode estimar, através de uma equação aqui, ó, qual é o poder calorífico. Por exemplo, nesse caso, é 4,18 vezes 85 vezes o teor de carbono, mais 270 vezes o teor de hidrogênio. Ó, tá vendo? Aqui embaixo também outros. Então, você tem várias equações. Inclusive, você tem também aqui equações, ó, equações empíricas, né? Foram pessoas, pesquisadores que foram lá, fizeram experimentos e viram que, ó, você pode usar essa equação, nesse caso aqui, tá vendo? Ó, erro menor do que 4%, para o material tal, para o material assim, assado. Então, essas equações, com certeza, vão ser dadas assim, ó, você pode usar isso para o carvão,
para lenha, para tal material. Para outros, talvez você não possa usar. Então, você também tem correlações dizendo aqui, ó, carbono fixo, material volátil, tá vendo? Ou seja, tanto para análise elementar, olha os elementos aqui, quanto para análise imediata, os teores de fixo, carbono fixo e material volátil. Umidade e cinza não entrou aqui, né? Porque umidade e cinza, na verdade, está diminuindo o poder calorífico. Ó. Nesse caso aqui entrou. Ó. Entrou aqui, ó. Ele botou, ó. Isso aqui é cinza. Isso aqui deve ser umidade, do inglês também. Cinza e umidade. Aqui já não botou. Então, tem várias equações, tá vendo? Lembrando que essa parcela aqui e essa aqui vai tender a diminuir o teu poder calorífico. Do mesmo jeito que um oxigênio aqui, ó, tá vendo? Até o sinal negativo, ó. Quanto mais oxigênio, menor teu poder calorífico. Ó o negativo aqui, ó, menor teu poder calorífico. Beleza? Então, o poder calorífico eu consigo determinar em alguns equipamentos, mas se eu não tiver, tenho equações que mostrem também. Então, aqui basicamente eu já falei, ó, determinação de análise imediata, eu posso pegar a estufa, já sabemos, ó, por diferença de massa. Cinza, eu posso colocar numa mufla, e o resíduo orgânico que sobrar, que vai ser a cinza, eu também quantifico pela massa inicial menos a massa final. O material volátil, ó, eu tenho que fazer, cadê? O que eu disse aqui de falta de oxigênio, não pode ter oxigênio. Aqui, ó, tá grifado. Ausência de oxigênio, tá vendo? Então, geralmente é um forno, uma mufla ali, com algum dispositivo que não permita a entrada do oxigênio. Eu vou estar ali circulando nitrogênio, argônio. Então, nessas temperaturas, o material volátil vai se desprender. O carbono fixo é o que vai sobrar, quando eu tirar todos esses percentuais aqui. Beleza? Então, olha só. Se você olhar aqui, ó, tem normas também que definem por que essa temperatura, como fazer, ó, como determinar, tudo tem norma também, né? Se estiver trabalhando num laboratório específico disso, com certeza eles vão ter lá as normas vigentes lá que forem e tal, vai estar comprado lá. Então, vai ter já um padrão aqui. Qual temperatura que usa na mufla, por quanto tempo tem que deixar, qual é o mínimo, esse tipo de coisa. Beleza? Então, ó, análise imediata, poder calorífico, análise elementar, é muito importante isso aqui. Muito importante. Então, aqui está falando aqui ó, alguns determinação aqui dos elementos, né? Também, ó, análise elementar, alguns equipamentos aqui, ó, esse LECO, tem vários equipamentos, né? Vários equipamentos que podem ser usados. Já falamos. E na hora de expressar o resultado, então aqui, ó, eu pulei rápido esse slide que não tem nada de novo que eu já não tenha falado. Mas na hora de você expressar o resultado da análise elementar, muitas das vezes a gente vai dizer assim, ó, em base seca, base livre de cinza. Lá em alimentos também a gente falava esse tipo de coisa, base livre de umidade. Como é que é isso? É só para relembrar. Base livre de alguma coisa é na hora de dividir, colocar o total menos essa coisa. Por exemplo, percentual de cinza é a massa de cinza dividido pela massa total. Não era assim? Que é o percentual de alguma coisa, é essa coisa dividido pelo total, vezes 100 para achar em 100%, em percentual, né? Se eu não multiplicar por 100, eu acho em fração. Mas se eu falar assim, em base livre de cinza, nesse total aqui, vai ser o total menos a cinza. Então, seria a massa de cinza dividido pelo total menos a cinza. Base livre é isso. Aqui embaixo, na hora de colocar o total, você tira o que você está dizendo. Base seca, ou seja, sem água. No total aqui, dos compostos, eu tiro a água. Tá? Só para relembrar isso aqui, ó. Só para relembrar que essa questão de base é muito usada. Base livre de cinza, base seca, base livre de enxofre. Então, ó, o percentual de carbono aqui, ó, vai ser a massa de carbono. Vamos supor que o total tenha carbono mais hidrogênio e mais enxofre.
Só que eu quero expressar agora o percentual em base livre de enxofre. Aí eu vou fazer a massa do carbono, mas aqui embaixo agora não vai ser a massa total, vai ser só a massa desse, mais massa desse. E o enxofre, reparem aqui, ó, massa M de S, que é a massa de enxofre, eu não coloquei aqui, porque esse resultado eu estou expressando em base livre de enxofre. Beleza? Então, só para relembrar esse conceito de base livre, é um conceito muito simples, mas muita gente se confunde nesse negócio. A base livre, base úmida. Beleza. Então, aqui, ó, em relação à análise elementar, eu já até comentei, ó. Se tiver muito oxigênio, é ruim para o poder calorífico, diminui. Se tiver muito enxofre e muito nitrogênio, você vai acabar na hora da queima gerando ali óxidos desses elementos que não são bons para o meio ambiente. Agora, em relação à análise imediata, se você tiver muito aqui, ó, material volátil e carbono fixo, é bem melhor do que umidade e do que cinza. Então, aqui, ó, muita umidade diminui a energia do negócio, porque a água vai roubar a energia. Muita cinza também é ruim. Além do mais, cinza é ruim também para os equipamentos, tá? Vamos lembrar que cinza aqui é um problema operacional. Os equipamentos também com muita cinza pode entupir, tem problemas operacionais aqui. Então, na análise imediata, o ideal é o quê? Quanto maior aqui, ó, carbono fixo, material volátil, melhor. Você quer pouco disso aqui, umidade e cinza, quer pouco disso. Na análise elementar, quanto mais hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, melhor. Quanto menos isso aqui, ó, quanto menos isso, melhor. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, beleza? Então, esses tipos de teste aqui ó, são muito usados, porque são importantes aqui. Ó. Você já tem uma ideia lá. Ó. Ah, meu equipamento ele é limitado em 10% em cinza. No meu doutorado, o gaseificador que eu trabalhei tem limite de cinza. Então, um dos primeiros testes que eu precisei fazer, ó, vamos ver aqui, ó, quanto que tem de cinza. Tem limite de umidade, vamos ver a umidade. Então, isso aqui eu já também comentei por alto. Ó. Tá vendo? Oxigênio é ruim, enxofre é ruim, ó, enxofre é ruim, vai formar um monte de óxido aqui, é complicado. Fósforo também, se tiver, também é ruim. Não quero que forme isso. Olha o carvão brasileiro, tem enxofre? Tem, né? Tem enxofre. Não tem jeito, tá vendo? Se for falar carvão mineral, acaba vindo outros minérios juntos, tá vendo? Olha a perita aqui, ó. Sulfeto de ferro vai estar junto. Às vezes você vai vir junto com areia, são os óxidos de silício, a sílica. Ó. Então, isso aqui tudo vai acrescentando material que é indesejável, que você não queria isso. Mas esse cenário de só carbono, só hidrogênio aqui, impossível, né? Num carvão mineral, é impossível. Vai vir outros compostos. Os tipos de carvão mineral. Às vezes a gente vai escutar aqui, ó, turfa. Ah, tá queimando turfa. Hulha, antracito. Tudo isso é carvão mineral. Se é tudo carvão mineral, por que muda o nome, então? Porque as características são diferentes. Então, carvão mineral, eu posso classificar conforme o poder calorífico. Esse tem menor, depois esse tem maior, esse aqui maior ainda. Então, aqui está numa ordem crescente de poder calorífico. As características mudam, beleza? Então, esse antracito aqui seria o carvão mineral, maior poder calorífico, aqui, ó, já que a ordem é crescente. Então, ó, quando eu virei turfa, hulha, já sabe o que é, não vai ficar assim, o que é isso? O que está falando aí na reportagem? Já tem uma ideia, são carvões minerais. O que é o carvão mineral? Carvão ali que foi originado através de matéria orgânica que foi lá soterrada, pressão, temperatura, e gerou um material rico em carbono ali. Então, todos os tipos de carvão aqui têm aplicações industriais, ó, todos eles. Ó. Se der sorte de ter um melhor, ótimo, mas se não der, o outro também é usado, todos eles são usados. Carvão mineral é diferente de vegetal, aqui é lá o da lenha, aquele carvãozinho de churrasco, né? Aqui é o carvão vegetal. Para os processos industriais, esse carvão vegetal foi parando de ser usado. Então, antigamente tinha muita siderúrgica que usava esses carvões aí,
de pequeno porte, siderúrgico, e com o passar do tempo é mais incomum você ver esse tipo de coisa. Porque tem as questões ambientais. Então, para usar carvão vegetal em grande quantidade, você tem que ter lá todo o rastreio da madeira, da onde está vindo aqui. Tem que ser uma floresta plantada só para isso, né? Não pode ser você desmatar, produzir carvão vegetal e vender assim. Então, tem que ser uma floresta produzida para formar carvão vegetal. Então, como a indústria usa em grandes quantidades, é um pouco mais complicado e restrito. Aí esse carvão acabou sendo menos importante. E tem questão também, ó, operacional. Ele, além das questões ambientais, tem a questão do rendimento dele, se comparado com mineral, é pior também. Então, a madeira está sendo mais usada para celulose, não para carvão. Celulose vamos falar mais para frente aqui, ó, a indústria de celulose e papel. Beleza? Então, carvão vegetal é o da lenha, mas para grandes aplicações o mineral é mais usado. Então, tá aqui, ó. Quais os processos? Ó, combustão, gaseificação, liquefação, pirólise. O que é isso? Acho que até já comentei por alto. Mas se não me lembro, não tenho certeza, vamos falar rapidinho. Ó. Combustão é o máximo de oxigênio. Então, eu tenho um material orgânico aqui, ó. Vamos escrever de forma genérica, material orgânico, CHOMPS. Vamos imaginar que tem tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar muito oxigênio para queimar tudo. Isso é combustão. Eu vou colocar nada de oxigênio. Nada. Só vou colocar temperatura, calor aqui, ó. Só estou colocando calor para esse negócio ir degradando. E aí eu posso formar aqui, nessa degradação, líquidos, sólidos, gases, combustíveis. Isso é pirólise, tá? Pirólise. E gaseificação é o meu termo. Nem é muito oxigênio, nem é nada de pirólise. Gaseificação é de 20 a 40% do oxigênio aqui, ó, requerido para a combustão completa. Então, você tem vários processos. Liquefação, processo envolvendo temperatura alta, pressão alta. Você pegar uma matéria ali sólida, transformar ali em líquidos, combustíveis, esse tipo de coisa. Então, aqui, ó, pirólise, tá vendo? Pirólise, degradação térmica. Não tem oxigênio aqui, ó, não tem oxigênio. Você vai transformar esse lodo de esgoto, esse qualquer outro sólido combustível aqui, ó, com altas temperaturas, ele vai gerar substâncias combustíveis ali. Por isso que a gente escuta às vezes, óleo de pirólise. O cara transformou. Eu vi uma reportagem uma vez com o cara pegando pneu. Ele pegava pneu, fazia pirólise do pneu, colocava isso em altas temperaturas. Do processo, o pneu se transformava num óleo. Saía um líquido aqui, ó, altas temperaturas, saía um líquido lá, era um óleo de pirólise, a partir de pneu. Então você tem aqui, ó, os produtos de combustão, né? Ó, calor, os gases, cinza, certo? Então, você tem isso aqui, ó. Vamos lá, vamos seguindo. Então, gaseificação, eu já falei, ó, combustão parcial, de 20% a 40%. Se a combustão é parcial, você acha que eu vou gerar CO2? Você acha que eu vou gerar H2O? Se eu estou limitando agora a quantidade de oxigênio, posso até gerar, mas eu vou gerar mais o quê? CO. Eu limitei aqui, ó. Eu vou gerar mais o quê? Hidrogênio. Eu limitei esse oxigênio. Está limitado agora. Então, eu estou dando preferência a esse tipo de composto aqui, ó. Monóxido, hidrogênio. Por que a indústria faz isso? Você tem melhor eficiência, tem maior eficiência, transformando às vezes um sólido num gás combustível. Isso aqui é gás combustível. O hidrogênio eu posso queimar de novo. Hidrogênio eu posso vir aqui, reagir e queimar de novo. Do mesmo jeito que o monóxido também. Posso vir aqui, reagir com o oxigênio para gerar CO2. Ó. Então, esses 12 gases aqui são gases combustíveis. Por que eu vou pegar um sólido, vou transformar num gás? Esse gás da gaseificação é chamado de singás, ou gás de síntese. Vou transformar esse sólido num singás e vou pegar o singás depois que eu vou queimar o singás. Por que eu já não queimo direto o sólido? Para que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, se você queimar direto, você vai produzir o quê? Calor. Aqui, quando você produz um gás combustível, você pode usar depois uma turbina, um motor para queimar esse gás e vai dar uma eficiência energética melhor do que você pegar esse calor e colocar numa caldeira
gerando vapor para depois gerar eletricidade. Então, no final das contas, por mais que você coloque um processo no meio aqui, em vez de queimar direto, primeiro transforma num gás e depois queima o gás, por mais que você coloque um processo no meio do caminho, não é desvantagem. Muitas das vezes é vantagem, porque no final das contas a eficiência consegue ser maior. Então, gaseificação, carbonização também aqui, ó, se decompõe pelo calor, né? Pirólise, né? Mais pirólise aqui. Esse termo aqui eu confesso que nem escuto muito, é mais pirólise mesmo. Decomposição mediante ao calor, sem contato com ar. Então, você vai gerar ali ó, os combustíveis, tanto sólido, líquido, gasólido, óleo de pirólises, carvão de pirólises, a gente escuta esse tipo de coisa. Então, aí você pode ter também o processo de produção do combustível. Eu quero produzir. Imagina que na minha gaseificação eu gerei isso aqui, ó. Isso mais isso. Ó. Ora, com carbono e hidrogênio, de repente eu posso combinar isso aqui para gerar compostos químicos maiores aqui, ó. Compostos químicos orgânicos maiores. É como se fosse a pecinha do Lego, né? Essa pecinha eu combino com essa, eu posso vir jogando hidrogênio aqui, jogo mais carbono, eu posso vir formando cadeias aqui, ó, compostos maiores. Então, são dois componentes chaves para a indústria química, tanto o monóxido de carbono quanto o hidrogênio. Eu posso usar os dois, ó, olha só, esse processo de síntese Fischer-Tropsch. O que significa isso aqui? Ó? Produzir diesel, eu consigo produzir aqui ó, gasolina, diesel. Então, se eu consigo juntar o carbono com hidrogênio aqui, eu posso, com catalisadores, né? Não é fácil, né? Tem que colocar mais coisa, catalisador, temperatura, pressão. Mas eu posso colocar tudo isso num reator para eles reagirem entre si e formar o combustível que eu quero. Então, eu posso ter aqui, ó, hidrocarbonetos em grande quantidade. Beleza? Então, pense, ó, a partir de um lodo lá, da estação de tratamento de esgoto, eu posso gerar gasolina? Pode. Se você conseguir gaseificar, transformar o lodo aqui, ó, nesse tipo de gás aqui, depois com esse tipo de gás, você pode colocar condições específicas no reator, catalisador, pressão, temperatura, para ir combinando esse hidrogênio com carbono aqui, você vai gerar hidrocarbonetos, ó, pode gerar cadeias aqui. A gente já viu que o que é a gasolina? Misturas de C5 a C12. Você pode ir combinando aqui para conseguir misturar e ter compostos de C5 a C12. Por que não? Então pode. Beleza? Então aqui é só para mostrar que você, dependendo dos componentes, você pode produzir hidrocarbonetos. Se você tiver carvão, aqui ó, só o carbono aqui ó, rico em carbono, e se você tem hidrogênio, a mesma coisa. Posso colocar condições para os dois se combinarem aqui para produzir hidrocarbonetos. Beleza? Mesma coisa. Bom, o coque, já falamos, né? Um pouco dele. O que é o coque lá que a gente viu lá na refinaria? De 90 a 95% de carbono. Tem um material rico em carbono. Tem bastante carbono. Então, se eu pegar o material aqui, ó, no ambiente de decomposição térmica, eu ir perdendo volátil, vou perdendo tudo aquilo. O resíduo ele vai se concentrando em carbono. Então, a matéria volátil vai indo embora e eu vou concentrando esse negócio, esse resíduo aqui em carbono fixo, né? Vou aumentando a concentração de carbono. Então, é o meu coque, ó, 90, 95% de carbono. Posso produzir também esse coque. Aonde que é usado? Metalurgia. Uso bastante isso aqui. Siderúrgica, metalúrgica, tenho que usar, é combustível. O coque eu uso bastante lá. Lembrando que nessas aplicações, né, acho que já viram lá nos processos, a gente acha os minerais de ferro assim, na forma de óxido, né? Óxido de ferro. E aí a gente tem que colocar o quê? Ó? Ali dentro, uma das reações aqui, a gente coloca carbono, para esse carbono roubar o oxigênio, né? Ele vai roubando o oxigênio daqui, ó. Esse combina com esse e o ferro vai ficando aqui, ó. Ferro puro.
Siderurgia faz isso. Extrai da natureza assim, ele está oxidado, coloca lá o carbono, então é fundamental lá nesses processos, que aí ele vai gerando ferro puro. Mas isso é processo inorgânico, né? Ferro, processo inorgânico. E só para pegar o gancho aqui, aplicações do coque em metalurgias. Aí o que eu falei, ó, combustível de biomassa, está vindo muita atenção com isso. Então, hoje em dia, o que chamava há pouco tempo atrás de resíduo, hoje a gente chama de matéria-prima. Não tá, a tendência é não desperdiçar. Ah, resto de madeira, serragem, folha, qualquer coisa hoje em dia tem potencial para queimar. Palha, o pessoal lá da agricultura, palha do milho, bagaço de cana, tudo isso aí, hoje em dia, potencial para combustível. Então, biomassa, tá vendo? Está muito, muito utilizado. Qual é o problema? A biomassa é um pouco diferente. Ó. Dependendo do tipo, você vai começar a aparecer ali o cloro, outras coisinhas que tem lá nos vegetais e que você ali, de repente, nesse carvão mineral não apareceu nada disso, não falamos nada disso. Mas a biomassa tem um pouco de cloro que pode aparecer. Outro problema, o nível de oxigênio é mais alto. Então, você tem as vantagens da biomassa, combustível renovável, né? Mas você também acaba tendo umas diferenças. Um pouco de cloro pode aparecer, percentual de oxigênio é maior. Então, dependendo do forno que você tem, que você está sempre usando carvão mineral. Ah, agora eu quero mudar para biomassa. Então, eu quero te chamar a atenção o seguinte, ó. Às vezes vai ter que ser feito algum projeto ali para mudar o tipo do forno. Porque não é simplesmente mudar o combustível. Ah, é tudo sólido, joga combustível tudo igual. Não é tudo igual. Dependendo, você está queimando sempre um tipo de combustível. Quer mudar pensando que, questão ambiental, agora eu vou usar biomassa aqui, mas às vezes tem que chamar atenção isso. Opa, uma exclamação aqui, ó. Muda um pouco os percentuais, a análise elementar muda um pouco, o poder calorífico pode mudar. Então, no projeto de engenharia, o pessoal vai fazer algumas continhas para ver se tem problema ou não. Dependendo, se tiver problema, o que pode fazer também? Em vez de substituir completamente o carvão, adiciona um pouco. Então, coloca lá o carvão. Ah, se for queimar só a biomassa, eu vou ter que mudar o meu forno, por exemplo. Então, coloca aqui, ó, 70%, vamos supor. E se eu colocar essa mistura e 30% aqui com a palha, com sei lá qual biomassa? Ah, não, com 30% aqui na mistura, fica bom ainda. Então, às vezes, o pessoal faz também aqui, ó, um processo com a mistura. Faz uma cogaseificação, uma cocombustão, chama assim de porque faz simultaneamente, né? Cocombustão, duas coisas, cogaseificação. Então, esses tipos de palavras a gente costuma ouvir por aí afora nos laboratórios. Então, as vantagens aqui, ó, questão de CO2 principalmente, né? Apesar de gerar CO2 na queima, na hora que a planta está crescendo, ela absorve o carbono da atmosfera, né? Absorve esse CO2 aqui. Então, no final das contas, o processo é neutro em carbono, é praticamente neutro. Que à medida que uma planta cresce, ela tira o CO2 da atmosfera. E esse CO2, quando você queimar, esse carbono, quando queimar, volta a ser CO2. Então, fica num ciclo. Diferente dos combustíveis, diferente lá do petróleo, combustíveis fósseis, carvão mineral. Ali eu estou tirando uma coisa que estava paradinha, lá embaixo, nas profundezas. E eu estou trazendo isso e jogando para a atmosfera. Então, tem a questão ambiental, que vale a pena. Ó, questão de enxofre. Enquanto pode aparecer cloro, que é ruim, e o teor de oxigênio alto diminui o poder calorífico, então isso aqui é só ruim para o poder calorífico que diminui, né? Maior isso aqui, menor poder calorífico. Em compensação, o enxofre costuma ser menor do que o carvão. Então aqui é uma vantagem. Geralmente o enxofre é baixo. Então a produção de SO2 na queima é menor, se comparado com o carvão. Então tem vantagens e desvantagens, né? Os combustíveis, então, aqui, ó, além desses sólidos que falamos, podem ser líquidos, gasosos, né, principalmente metano, e os líquidos principais são quais? O álcool, os derivados de petróleo, que falamos tanto deles. Então, vários derivados de petróleo, etanol, metano, são os principais, né? Junto com esses sólidos aqui de carvão
e biomassa que comentamos. Então, aí vem o processo de combustão. Estamos quase chegando lá nas continhas. Então, o processo de combustão é o seguinte, a gente pode desenhar uma caixinha aqui, um fluxograma, né? O que entra aqui no processo? O combustível. Então, vou botar aqui o CHOPS, que eu não quero dizer qual é. Pode ser biomassa, pode ser gasolina, pode ser qualquer coisa aqui. CHOPS. Comburente, que é o quê? Oxigênio. Só que o oxigênio não vem puro, né? Eu vou tirar isso aqui geralmente da onde? Do ar. O meu ar tem oxigênio. Então, você não vai queimar alguma coisa com um cilindro puro de oxigênio. Você vai queimar com ar. Tem oxigênio e outras coisas. Vou gerar cinza, que é um material inorgânico. Então, se tiver ferro, silício, que está lá, ó, vai sair aqui. E vou gerar os gases. No caso aqui, ó, posso ter CO2, água, SO2, etc. E mais o calor que eu estou interessado, a energia. É um processo de combustão aqui num fluxograma. Então, o combustível que eu queimo, comburente é o que eu preciso para oxidar. É meu agente oxidante, ó, oxigênio, que eu trago lá do ar. Então, aqui mostrando algumas reações, só para a gente ter uma ideia da energia liberada. Olha só, quando eu vou queimar um carbono, se eu queimar aqui, ó, 1 kg de carbono, olha a energia que eu libero aqui, ó, quantos kJ por quilo queimado. Lembrando, sinal negativo, reações exotérmicas, né? Exotérmica, liberação de calor. Aqui, ó, entalpia, ΔH é entalpia, energia liberada. Então, percebo que quanto mais carbono, melhor, porque ele é o maior valor aqui, ó, 33.900. Enxofre, quando eu queimo, não só libera bem menos do que esse, quanto ainda esse aqui é também mais problemático em termos de emissões. Então, apesar de ele liberar um pouquinho de energia, ó, ele é problemático e libera muito menos do que o carbono. Por isso que quanto mais carbono, melhor. Hidrogênio também, ó. Então, são os dois que eu estou interessado aqui, ó. Então, aqui percebam os valores envolvidos. Isso é uma combustão completa. O que é combustão completa? Quando eu queimo completamente. Combustão incompleta, quando eu não oxido tudo que poderia. Por exemplo, aqui o carbono, eu estou reagindo e não está virando CO2. Aqui é um 1 em vez de ser 2, o CO, está virando monóxido. Olha a energia aqui, ó, é menor do que essa também. Ó. Isso aqui ainda pode ser queimado mais uma vez. Ó. Então, combustão incompleta, quando eu posso gerar aqui, ó, compostos não completamente oxidados, como poderiam ser. O ar que eu uso para queimar, ó, o meu oxigênio vai vir do ar, mas o ar não tem só oxigênio. Se a gente olhar essa tabelinha aqui, olha o quanto de coisa que tem no ar. Tem um montão de coisa aqui, ó, o metano, ó, gases nobres, tá vendo? CO2, argônio. Ixi, um montão de coisa aqui que está lá no ar. Até a amônia. Até a amônia tem alguma coisinha. Só que se eu olho aqui, ó, os percentuais aqui do lado de cá, nossa, é muito pouquinho. É muito pouquinho, quase nada. De maneira que o grosso mesmo está aqui, ó. Está aqui em cima. Então, se você somar os dois aqui, você vai ver que nitrogênio com oxigênio já vai dar praticamente o 100%. Então, para nossas contas, a gente vai considerar 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Ó, isso aqui, pessoal, tem que saber. Isso aqui não é dado, isso aqui tem que saber, porque é uma informação muito básica. Composição do ar, 21% de oxigênio, 79% de gás nitrogênio. Beleza? Isso aqui tem que saber, não é dado no problema. Tem que saber que é muito comum isso aqui, falado, é muito básico, tem que saber. Só um detalhe, essa composição aqui é composição em volume ou composição molar. Um erro muito comum nas contas é o cara falar assim, ó, eu tenho 100 gramas de ar. Aí ele fala assim, então eu tenho 21 gramas de oxigênio e 79 gramas de N2. Isso está errado, porque ele está usando aqui esses percentuais como se fosse massa. Isso aqui não é percentual mássico, é percentual molar ou volumétrico. Não é para usar isso em massa.
Então, isso aqui está errado. Eu vejo muita gente errar isso. Muita gente errando isso aqui, ó. Coloca lá 100 gramas de ar e bota 21 gramas de oxigênio e 79 de nitrogênio. Não é. Não é. Beleza? Se fosse 100 mols, é 100 mols de ar. Agora sim, 21 mol de oxigênio. Beleza, isso aqui está correto, porque é mol. Beleza? Em massa, não. E aí, para a gente fazer as contas, algumas definições aqui, ó. Então, o que é o ar teórico? Vou dar uma ênfase nas mais importantes aqui, ó. O que é o ar teórico? É aquele ar necessário para queimar conforme a estequiometria. Por exemplo, vamos escrever a reação aqui de combustão completa. Então, o ar teórico é o oxigênio requerido para queimar completamente aqui, segundo a estequiometria. Então, se eu tenho, ó, a equação já está balanceada, né? 1 e 1. Então, a primeira coisa na estequiometria, vocês aprenderam que é o balanceamento da equação. Então, para 1 mol desse aqui, eu preciso ter o quê? 1 mol desse aqui. Então, esse aqui é o meu O2 teórico. Beleza? Oxigênio teórico é o oxigênio necessário para a estequiometria. Quanto que eu preciso ter de oxigênio para queimar completamente o meu combustível? Se eu tenho 1 mol desse combustível, eu preciso ter 1 mol de oxigênio. Ele é o meu oxigênio teórico. Beleza? Beleza. Só que muitas das vezes eu não vou entrar com a quantidade teórica. Por quê? Ó? Vamos desenhar aqui embaixo. Vou queimar esse negócio aqui. Se eu entrar com a quantidade teórica, se aqui tem 1, e aqui eu vi que eu preciso de 1. Se eu entro com um desse, pode ser que em vez de gerar o CO2, eu possa formar alguma coisa aqui, ó, incompleto. Pode deixar alguma coisa sem queimar, um carbono sem queimar. Então, para que isso não ocorra, para eu não correr esse risco, o que que eu faço? Eu coloco muito oxigênio. Então, venho aqui, ó, em excesso. Coloco muito mais do que eu preciso para queimar isso aqui. Para que que eu faço isso? Para garantir que não vai sobrar nada sem queimar. Então, ó, em vez de entrar com 1, eu vou entrar com um pouco mais, é a minha segurança. Para eu garantir que... Imagina o seguinte, você está lá no motor, queimando combustível. Aí você vai entrar com oxigênio na continha, na conta ali que você fez estequiométrica. E se der alguma coisa ali, a gente sabe que no processo real pode ocorrer algumas coisas. Se acontecer alguma coisa ali e não queimar tudo, de repente, então, não está queimando tudo, está depositando coque, está depositando aqui o carbono em cima do motor, nas tubulações, está gerando muito CO. O monóxido aqui é um gás tóxico. E aí, além do mais, ainda você não está produzindo toda a energia que você teria se você queimasse completamente. A gente já viu ali que a energia, quando eu queimo completamente, é maior. Então, ainda você está deixando de usar todo o potencial energético. Então, o que eu faço na prática é sempre entrar com excesso de oxigênio. Então, a gente vai definir A em excesso o quê? O que está a mais. Por exemplo, se eu vir na estequiometria, para cada um desse aqui eu preciso de 1, esse é o meu oxigênio teórico, o meu A em excesso, ou oxigênio em excesso, é o que está a mais. Se eu estou entrando com 1,5 aqui, por exemplo, quanto que está a mais aqui? Ó? 50%. 50%. Beleza? Então, A em excesso é o quê? O ar que eu estou entrando, que está em quantidade acima. Nesse caso aqui, ó, eu estou com 0,5 mol acima do que eu preciso ter. Essa é a minha quantidade aqui, ó. Beleza? Em excesso, 0,5 mol em excesso. Então, esses são os... tem outras definições, secundário, mas isso aqui é o principal para a gente, ó. Ar teórico é o ar da estequiometria, para queimar completamente. Não importa se não está queimando completamente. É o ar da estequiometria para queimar tudo. E o ar em excesso é o que eu entro acima desse teórico. Por que eu faço isso? Para garantir que eu vou queimar e não vai sobrar nada. Aí tem aqui também, ó, um outro conceito importante que eu chamei a atenção aqui, ó. Relação ar-combustível. Muitas das vezes também a gente tem que calcular isso. Ó. Calcule a relação ar-combustível. É a relação entre a massa
e a quantidade de ar teórico. Beleza? Então, percebam que aqui é o ar teórico, não é o ar real que está entrando lá com excesso. Aqui é só o ar da estequiometria. A quantidade de massa de combustível, né? Ar, no caso aqui, e o Czinho de combustível. Beleza? Então, isso também a gente vai calcular. Tá bom? Tá quase acabando aqui, depois a gente começa nas continhas. Outro conceito importante, ó, ponto de ignição, temperatura para inflamar a mistura, sem fonte externa de calor. Acho que até já comentamos isso lá atrás. Ponto de ignição, ponto de fulgor. Então, se a temperatura passar desse ponto, ó, o combustível vai entrar em combustão espontaneamente. Eu não preciso ir lá riscar um fósforo. Se tiver aqui altas temperaturas, vai pegar fogo sozinho, sem fonte externa de calor. A essa temperatura que isso ocorre, eu chamo de ponto de ignição. Aqui lá no nosso laboratório, né, para a gente entender um pouco mais da chama, a gente sabe que a gente controla a entrada de ar aqui no bico. Quanto mais oxigênio, mais você queima, você está dando mais oxigênio. Se você fechar muito aqui, você começa a observar aquela chaminha assim muito amarela, fraquinha, né? Que aí, ó, você pega e olha uma panela, assim, um amarelo tão fraco assim, você começa a ver aqui o depósito de carbono. Aqui é carbono, que não está queimando. Se tivesse mais oxigênio, isso aqui tinha virado CO2, ó, e não teria ficado preto aqui, ó. Teria ido embora, o CO2 queimado. Mas a chama aqui, ó, tá com pouco oxigênio, tá ficando carbono aqui, tá vendo? Panela, aqui também no tubo de ensaio às vezes fica. Então você tem que controlar a chama. O que é controlar a chama? As quantidades de combustível e comburente, tem que ter as quantidades. De curiosidade, não sei se vocês sabem também, aqui onde tem mais oxigênio, ó, na ponta da chama, então você tem aqui, ó, maiores temperaturas, tá vendo? 1500. Aqui embaixo, o gás está acabando de sair aqui, ó, ainda tem pouco oxigênio aqui, ó, logo no início da chama. Então são temperaturas mais baixas. Quer ver fazer um teste? Pega um palito de fósforo, vamos desenhar ele aqui, um palitinho de fósforo, coloca ele aqui e tira. Na hora que você colocar, ele vai queimar na hora, ele vai pegar fogo. Agora pega um palito de fósforo novo, né? Sem queimar. Ó. Pega lá da caixa, coloca ele aqui e tira rapidinho. Vai e volta. Ele não vai queimar, porque aqui é mais fraco. Não dá tempo. Se você for rápido aqui, ele nem queima. Aqui em cima, onde tem mais oxigênio e a chama está mais forte, maior energia, é colocar ele e vai queimar na hora. Beleza? Porque aqui tem mais combustão completa comparado com isso aqui, ó. Aqui o gás está acabando, isso aí está faltando oxigênio ainda. Então a chama ela tem zonas, tá vendo? Zonas de maior energia e zonas de maior energia. Então aqui, ó, fuligem, produto de combustão incompleta, tá vendo? Aqui, ó. Produto de combustão incompleta a gente está vendo ali. Cinza, material inorgânico. Tem vários conceitos teóricos aqui, ó. Falar sobre biomassa, vantagem e desvantagem, ponto de ignição, diferenciar combustível e comburente. Então, coloquei várias questões teóricas aqui para vocês fazerem. Depois disso, tem as questões de conta para a gente fazer. Questão de conta, eu acho que eu vou até gravar uma aula à parte. Então, vou fechar aqui e gravar uma outra aula para falar só de conta e vou botar uma lista de exercícios só de conta. Então, a gente vai fazer um teste só de continha e depois a gente pode fazer um teste só de conceitos teóricos, aqui, juntando a outra parte da matéria. Beleza? Então, ó, vou parar aqui esse vídeo e a parte de conta a gente vai voltar aqui no outro vídeo que eu vou fazer. Beleza? Qualquer dúvida é só colocar lá no nosso fórum. Um abraço.